A senhora Márcia Regina Feliciano, ela dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, demais integrantes da mesa. Boa tarde, senhores e senhoras. Bom, como ele disse, meu nome é Márcia Regina, eu sou advogada, fui durante 6 anos de minha vida delegada de polícia. Destes 6 anos, 2 deles foram dedicados à frente de uma delegacia de mulheres. E a imagem que nós temos é que, quando temos conhecimento, quando temos educação, acesso à informação, ou ocupamos algum cargo, o preconceito e a discriminação não nos atinge. Lê do engano. O preconceito, ele é totalmente democrático, porque ele atinge qualquer classe social. Ele atinge aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. E comigo não foi diferente. Durante o período que fui delegada, como eu disse, durante 6 anos, eu fui vítima de preconceito durante muitas vezes. Eu vou contar para vocês 2 situações das mais simples, só para exemplificar. Nos primeiros dias de trabalho, adentrou a delegacia um cidadão e aparentava ser uma pessoa do bem, muito bem trajado, vestido, e ele olhou para mim e me perguntou: por favor, onde está o delegado? E eu disse: pois não, senhor, a delegada sou eu. Ele virou para mim, me olhou dos pés à cabeça e com uma cara muito feia falou: mas não tem delegado homem nessa delegacia? Eu falei: tem, mas ele não chegou ainda. E ele simplesmente virou as costas e me disse: então eu volto outra hora quando tiver um delegado homem. E foi embora. É uma situação muito constrangedora, porque fica nítido que parte dos homens ainda mantém essa ideia de que a mulher não possui capacidade nenhuma para resolver um problema. Às vezes o problema dele era simples, podia não ser simples, mas eu estava ali para resolver o problema dele. Mas ele acreditava que eu, como mulher, não possuía capacidade para fazê-lo. Numa outra situação, já na delegacia de mulheres, adentrou a sala um cidadão, muito enfurecido, com uma intimação em mãos, e me perguntando: o que é isso aqui? E eu expliquei, após pegar a intimação e verificar do que se tratava: olha, meu senhor, o senhor foi intimado porque ameaçou e lesionou a sua esposa. Ele virou para mim e disse: ué, eu sou casado, qual o problema? Briga todo mundo tem. Ficou claro que na cabeça do homem, a lesão corporal, a ameaça, a injúria, que são xingamentos, e até mesmo a relação sexual forçada, é como se fosse um exercício regular de um direito. O fato de ser casado, o fato de ser companheiro, o fato de ser namorado, não dá ao homem o direito de agredir, humilhar, abusar de suas mulheres. O nome disso, senhores, é crime. Bater, ameaçar, xingar e manter um relacionamento sexual forçado, sem o consentimento de sua mulher, é crime, tem pena para isso e tem punição para isso. Eu estou fazendo algo que muitas mulheres ao longo da história gostariam de fazer, que é pisar neste solo, que é estar aqui, nessa tribuna. Como nós sabemos, ou parte das pessoas sabem, faz apenas 78 anos que a mulher tem o direito de voto. Isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1932, com uma ressalva. A primeira vez que foi editada uma lei autorizando a mulher a votar, ela só poderia fazê-lo se existisse a autorização do seu marido. Pasmem, ela precisava da autorização do marido para poder votar. Mas isso acabou depois de 2 anos, em 1934, e desde então a mulher vota
e a mulher também pode ser eleita. Sabemos que ainda existem poucas, mas a gente chega lá. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Dia das Mulheres. Falar sobre o Dia das Mulheres é também falar sobre uma questão de saúde pública. Milhares de mulheres são atendidas no Sistema Único de Saúde em razão da violência, todos os anos. E falar sobre o Dia da Mulher também é falar sobre salvar vidas, senhores. Ouviram? Falar sobre o Dia da Mulher também é falar sobre salvar vidas. Milhares de mulheres são assassinadas todos os anos em razão da violência. A gente vai falar e vai ter conhecimento de alguns dados que envolvem essas informações. Para aqueles que não sabem, o dia 8 de março é bastante significativo para as mulheres. Esse dia foi instituído como Dia Internacional da Mulher em 1910, durante uma conferência na Dinamarca. Visava homenagear as mulheres que morreram nesse mesmo dia em 1857. Elas eram operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte-americana de Nova York, e que fizeram, senhores, uma grande greve. Elas ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, redução na carga diária de trabalho de 16 horas para 10 horas, equiparação de salários com os homens, pois chegaram a receber até 1/3 do salário de um homem para o mesmo tipo de trabalho, bem como exigiam um tratamento digno. A resposta a tal manifestação foi total violência. Essas mulheres foram trancadas dentro da fábrica pelos seus patrões e esta foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. Nesta data, na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões. O objetivo é discutir o papel da mulher na atual sociedade e evitar esforços no sentido de erradicar o preconceito e a desvalorização da mulher. São inúmeros os exemplos. Venda e troca de mulheres, como se fossem mercadorias, mulheres escravizadas, violadas, vendidas à prostituição, assassinadas por ocasião de morte de seus senhores ou maridos, ou ainda a mutilação genital feminina, a amputação clitoriana. Alguém já ouviu falar sobre isso? Amputação clitoriana? Existem 3 tipos de amputação clitoriana. O primeiro tipo é aquele onde a mulher, sem anestesia, se valendo de uma faca ou tesoura, a mãe ou uma mulher especializada no assunto, arranca, corta o clítoris ou clitóris da mulher. O tipo 2 é aquele onde, além do clitóris, é arrancado também os pequenos lábios. E o tipo 3 é aquela amputação que, além do clitóris, é amputado os pequenos lábios e os grandes lábios. Isso tem acontecido rotineiramente nos países da África. E até as crianças de 5 anos vêm sofrendo esse tipo de brutalidade. Sem anestesia, sem antibiótico, sem remédio analgésico, etc. Depois disso, elas são enroladas ou costuradas sem anestesia. Muitas delas sobrevivem, muitas não. Muitas delas sofrem o resto da vida essa brutalidade, porque tem dificuldade no relacionamento sexual e tem dificuldade na hora do parto. Isso acontece hoje, e são em torno de 150 milhões de mulheres que já foram submetidos a esse crime contra a humanidade, e que ainda acontece nos países da África. A caça às bruxas levou em 2 séculos pelo menos 30 mil mulheres às fogueiras em diversos países europeus, acusadas de terem pacto com o demônio em razão do modo de vestir, de falar, lutar pelos seus direitos, simplesmente por serem bonitas e sensuais. Entre os romanos, a prática de adultério pelas mulheres era motivo para levá-las à morte. Até na Bíblia encontramos isso,
quando Maria Madalena quase foi morta por apedrejamento, por ser prostituta, e foi salva por Jesus, não é? Vocês sabiam que 11% das brasileiras com 15 anos ou mais já foram vítimas de espancamento? Sabiam também que o marido ou o companheiro é o responsável por 56 desses casos de violência? Mais da metade de todas as mulheres assassinadas no Brasil foi morta por seus parceiros íntimos. A cada 15 segundos, ouçam, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E mais de 2 milhões de mulheres são espancadas a cada ano por maridos ou namorados atuais ou antigos. Pessoal, isso torna o lar, a casa onde a mulher vive, o lugar mais perigoso do mundo. Somos 51% da população, mais da metade da população. Somos apenas 35% da força ativa de trabalho. Ganhamos 45% menos que os homens. 47% das mulheres são chefes de família. 55% do total das mulheres empregadas não tem carteira assinada. A AIDS é a primeira causa de morte em mulheres jovens entre 20 e 35 anos de idade. O Brasil está em 4º lugar em número de mães solteiras. 1 milhão de adolescentes são mães e 500 mil já se prostituem. 31% das mulheres brasileiras são analfabetas. Não podemos esquecer da maioria das mulheres brasileiras que sobrevivem em total miséria, cujas moradias só faltam cair sobre suas cabeças e que carregam em seu ventre um filho, enquanto vários outros choram ao seu redor. Estas mulheres se sujeitam a trabalhos desumanos e mal remunerados. Sentem fome de respeito, de informação, de educação, de saúde, de segurança. Como se isso não bastasse, parte do sexo forte ainda consegue tornar essa realidade ainda pior, com ameaças, agressões, e afirmam ainda que não sei por que bato, mas elas sabem por que apanham. Todo mundo já ouviu isso, não é? Mesmo com todos os avanços, só mais um minuto, senhor. Mesmo com todos os avanços e com a assinatura pelo Brasil de diversos tratados internacionais de direito, onde este se obriga a incluir no ordenamento jurídico interno medidas e programas voltados à diminuição da violência contra a mulher, com a edição de leis que combatam a violência de todo tipo, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que traz diversas garantias e direitos, nota-se que há muito o que fazer. Lembrando que tais medidas, além de existirem no papel, devem funcionar na prática, e elas só alcançarão o resultado, o seu objetivo, se forem ágeis, rápidas e urgentes. Há quem diga, senhores, que a justiça tarda, mas não falha. Concordam com isso? A justiça tarda, mas não falha. Eu digo, senhores, que a justiça que tarda já falhou. Obrigada.